E aí, galera do Adelino, tudo bem com vocês? Em especial, o pessoal da terceira série, né? Então, mais uma vez estou aqui para fazer minha contribuição, né, com a aula para vocês. Então, vocês já estão sabendo, né, que semana passada foi a semana de códigos de linguagens, né, que nós decidimos em reunião que nós iríamos começar a dar aulas assim, né, em reunião. E aí, semana passada foi código de linguagens, teve aula de português, inglês, etc. E hoje nós estamos iniciando, nessa semana de 25 a 29, que no caso, segunda, terça e quarta é de matemática. Então, nós vamos dar continuidade ao conteúdo que eu gravei na primeira, antes dessa retomar essa decisão, eu já tinha gravado uma sobre geometria analítica. Então, quem perdeu nessa última aula, eu vou postar o link também no grupo do WhatsApp, certo? E todas essas aulas que eu estou dando, né, essa videoaula de hoje, vou postar o slide dessa aula também e a atividade também postando para vocês, certo? Então, quem perdeu a última aula, não se preocupe que vocês vão assistir. Então, hoje nós vamos trabalhar somente com o plano cartesiano, ok? Localização de um ponto, saber diferenciar, né, localizar ele. E na próxima a gente trabalha em si de distância entre dois pontos, que eu também já dei a forma na aula passada, ok? Então vamos lá. Vamos compartilhar. Começar a nossa aula. Espero que estejam todos bem, né? Na medida do possível, fiquem em casa, quem puder. Quem não puder, né? Mas se proteja, se cuide direitinho. Então vamos lá. Pronto. Então, resolução de exercício, terceira série, plano cartesiano, ok? Então, de novo, não vou prolongar muito os vídeos para não ficar muito grande e chato para vocês. Então, vamos começar só com o básico para depois, né, ficar só com a distância entre dois pontos. Então, tá aí. Primeira questão. Considere os pares ordenados. Considere os pares ordenados A, B, C e D. Né? Lembrando, né, pares ordenados, nós temos a primeira coordenada para x, que é o eixo das abscissas, e o segundo elemento é ordenadas, certo? Que é o y, certo? Então, x e y, x e y, x e y, x e y, né? De cada par ordenado. Isso aí, quem tiver dúvidas, assista a aula anterior, certo? Mas aqui a gente vai fazendo aos poucos. Então, letra A. Represente no plano cartesiano a seguir a figura plana, feita pelos segmentos AB, BC, CD e DA. Então, a primeira coisa é representar os pontos primeiro, né? A, B, C e D. E depois ligar esses pontos para saber AB, BC, CD, C e DA. Então, vamos lá. Primeiro ponto A. Colocando o ponto A, nós temos o 1 para x e 2 para y. Então, nós vamos pegar do 1, ó, x, 2 para y. Pronto. É só isso. As atividades vão estar bem parecidas com essa, né? Vocês vão só localizar, bem simples, não tem cálculo, é só representação, certo? Saber localizar no plano cartesiano. É o início. Então, vamos começando aos poucos, sabemos que nós estamos fazendo aula online, então a gente tem que ir devagarzinho, certo? Depois, nós temos o ponto B. 4 para x, está aqui o 4, x é horizontal, né? E 2 para y, 2. Então, é só ligar o 4 com o 2. Está aí o ponto B. 4 e 2. 4 e 2. Depois o ponto C é 4 e 4. Então, 4 aqui, 4 aqui em cima. 4 no Y. Abscissa 4, ordenada 4. Está aí. Ponto C. Depois o D, 1 e 4. 1 na abscissa, que é X, 4 no Y. Está aí o ponto D. E aí ele pede para representar no plano cartesiano a figura formada pelos segmentos AB, de A até B, ligar, né? De B até C, de C até D e D até A. Então, formando aí o quê? Que é a segunda pergunta do item.
qual figura plana está representada no plano cartesiano. Que figura é essa? É um retângulo. Então, é bem simples. Então, lembrando que sempre primeiro x, depois y. X é horizontal, y vertical, abscissa ordenada. Então, é só a localização do plano. E aí, depois, no item C, né, eu peço para vocês reduzirem pela metade a figura obtida no item A. Para isso, utilizo o plano a seguir. Então, o que é reduzir pela metade? Dividir por 2. Certo? Então, se aqui era 1, né, no ponto A é 1 e 2. Então, se aqui era 1, a metade de 1 é 0,5. 0,5 vai estar na metade entre 0 e 1. 0,5. E se o A era 1 e 2, né? Era 2 aqui nas ordenadas, vai ser a metade de 2, que é 1. Então, vai ligar 0,5 e 1. Então, pronto, as coordenadas vão ser essas. Ó. Eu aumentei aqui, né, a escala, né? Aumentei o plano cartesiano para vocês identificarem. Então, o A era 1 e 2, ó. 1 e 2. Então, vai ser a metade de 1, 0,5. Aqui, ó, a metade. E a metade de 2 é 1. Tá aqui, 0,5 e 1. Aí o B era quanto? 4 e 2. E agora vai ser quanto? A metade de 4 é quanto? 2. A metade de 4 é 2. E a metade de 2 do B, né? Ó, das ordenadas, que é o Y, é 1. Tá aqui 1. 2 e 1. E assim por diante. O D era 1, ficou 0,5, ó. D. E era 4 no D, fica a metade, que é 2. Então, 0,5 e 2. E o ponto C era 4 e 4. Né? Aí a metade de 4 é 2 no ponto C. E a metade de 4 é 2 no ponto C. Então, bem simples. Só fiz reduzir os valores de A para x e y, de B para x e y, de C para x e y e de D para x e y. Metade de 1 é 0,5, metade de 2 é 1, metade de 4 é 2, metade de 2 é 1, metade de 4, 2, 2, metade de 1 é 0,5 e 2. Pronto, aí só localizou o ponto de novo, certo? Que vocês podiam fazer aqui ou desenhar outro plano cartesiano aqui, certo? Então, quem quiser refazer essa questão, é só fazer no caderno aí diferente. Lógico, vocês vão copiar e vocês vão me apresentar isso quando voltar às aulas, beleza? Ok, vamos lá. Na questão 2. Analise a imagem no plano cartesiano. Então, deu o plano cartesiano, nós temos que figura? Um triângulo. Está aqui. Qual o nome do polígono ABC? Triângulo. Simples. B. Dê os pares ordenados correspondentes aos vértices do polígono. Os vértices a gente já sabe, quem foi meu aluno no segunda série, né? Sabe que são as quinazinhas do polígono ou de um solo geométrico, né? Como uma pirâmide, que a gente viu ano passado, um cubo, um paralelepípedo. Então, está aqui os vértices, as coordenadas do ponto A, B e C. Então, vamos primeiro para o ponto A. Para sabermos a coordenada desse ponto A aqui, nós vamos pegar sempre primeiro o X, que é o horizontal, 2. Está ligando para o vertical y, 3. Então, a coordenada de A é 2 e 3. O B, mesma coisa. Quem é a coordenada x dele? 4, que é horizontal. Depois vai ligar com quem? Com 6. Então, é 4 e 6. E por último, 10, ou C, que vai ser 10 na abscissa, que é x, a horizontal, e o vertical é 1. 10 e 1. Então, as coordenadas de A, B e C, tá aí, já vimos 2 e 3, 2 e 3, 4 e 6, 4, 6, e C, 10 e 1, 10 e 1. Simples assim. Muito fácil. Então, é só localização. Nas atividades está do mesmo jeito. Não precisa se preocupar. Não tem cálculo nenhum ainda, beleza? Vamos lá. De novo, localizar os pares ordenados no plano cartesiano. Ponto A, B, C, D, E, F, G, H. Então, por mais que seja trabalhoso, mas é fácil. Vamos lá. A, 1 e 1. 1 e 1. Está aí o ponto A. B, 5 e 1. 5 e 1.
5 e 1. Ponto C, 6 e 2. 6 e 2. Ponto C. Ponto D, 2 e 2. 2 e 2. Tá aí, ponto D. Agora vamos para o ponto E. 1 e 5. 1 e 5. Tá aí o ponto E. F, 5 e 5. 5 e 5. Ponto G, 6 e 6. 6 e 6. 6 e 6. Ponto H, 2 e 6. 2 e 6. Pronto, localizamos. Aí agora ele só pede para vocês traçar os segmentos de reta. AB, BC, CD e DA. É o que a gente fez na questão 1. AB, BC, CD e DA. Então, nós vamos ter um paralelogramo. Né? Paralelogramos são retas paralelas, pares de lados paralelos. Ó. Paralelo, 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 paralelo. Então, paralelogramo. E aí a gente vai ligar também EF, GH, FG, GH e HE. Então, aqui não está na sequência, mas a ideia é essa. Então, vamos ligar também esse, já vou ligar esses aqui. EF, FG, GH e HE. Outro paralelogramo. E aí, descendo as figuras aqui, no caso, cadê? AE, no caso é de A até E. Cadê? HD, de H até D. FB, de F até B. E assim por diante. EA ou AE, HD ou DH, GC ou CG, tá aqui, ó, GC, e FB ou BF, FB tá aqui. Então pronto, só fez localizar e acabou. Vamos ver o que é que ele pede agora no item C. No item C é pedido qual polígono obtido na malha quadriculada. Então que polígono? Não sei, no caso aqui seria não um polígono, mas um sólido geométrico. Que aí a gente vai dizer o nome. Isso aqui a gente estudou na segunda série, que é um paralelepípedo, né? Que eu acabei de falar antes de responder essa questão C. Então, é um paralelepípedo ou um bloco retangular, né? Certo? E eu entender, esse polígono é uma pirâmide? A gente sabe que é uma pirâmide, né? A gente viu na segunda série. Ou um prisma? Lógico que é um prisma. Por que que é um prisma? Porque nós temos duas bases e possui duas bases, no caso a base superior, a base inferior, né? E as faces são retangulares, todas as faces são retangulares. Pirâmide não é porque a pirâmide vai vindo um vértice em cima, né? Superior, lembra das pirâmides do Egito? Não tem base superior, só tem um vértice em cima, ligando com os vértices da base de baixo. E aqui nós temos uma base em cima e uma base embaixo, ok? Então pronto, só fizemos localizar os pontos e ligamos os pontos com segmentos de reta, certo? Que aqui quando temos AB e uma reta assim em cima, seria o segmento de reta, ok? Beleza, até aí. Lembrando, dúvidas no WhatsApp, tanto da aula como nas atividades, certo? Vamos lá. Questão 4. Observe a imagem a seguir. Observe a imagem a seguir. Qual dos pontos abaixo é vértice da figura representada no plano cartesiano? Então, vamos lá. Nós temos que saber qual é aqui que é verdadeira. Então, vamos para o ponto A. As coordenadas do ponto A, que ele está dando que é 3 e 1. E o ponto A está aqui. Então, a sequência é sempre a abscissa, que é x, que é horizontal, e depois a ordenada, que é y. Então, o primeiro é 1, o A é 1, e o y é 3. x1, y3. Então, a coordenada do ponto A é 1 e 3. E aqui está 3 e 1. Está verdade? Não, é falso. Por quê? Porque está inverso. Então, é primeiro 1, depois 3. Seria 1 e 3, e não 3 e 1. Então, aqui é falso. Ponto B. B está aqui. 1 e 1. Lá tem 1 e 1? Tem. Então, está verdadeiro. 1 e 1. O C, 3 e 0 aqui.
Aqui, qual a coordenada do ponto C? 3 e 1. É falso. Já encontramos a verdadeira, né? Que é o item B. 3 e 1 é falso. Aqui é 3 e 0. E o ponto D, 3 e 5. De novo está ao contrário, aqui é 5 e 3, ó, mas a sequência certa é 3 e 5. Então, falso, letra D. Pronto, acabou. Certo? E vamos lá para a última questão, se eu não me engano. Questão 5. Utilize o sistema de coordenadas da figura para responder às questões propostas. Letra A. Letra A. Represente os pontos A, B, C e D e une os pontos A e B, B e C, C e D e D e A. É bem parecido com a questão 1, do mesmo jeito. Por isso que eu já botei a resposta já direta aqui, ó. Você vai localizar os pontos A, 2 e 2, ponto B, 6 e 2, ponto C, 8 e 5, e o ponto D, 4 e 5. Marcou, liga de A até B, de B até C, de C até D e de D até A. Pronto, acabou. Aí vamos ver se tem mais itens para responder. Tem. Qual a figura plana formada no plano cartesiano? Na questão anterior, né, na questão 3, se não me engano, era um parecido com esse, que é justamente um paralelogramo. Por quê? Porque tem lados paralelos, né? E está inclinado, né? O retângulo são em lados paralelos também, mas no retângulo já está falando, o próprio nome, retângulo, tem um ângulo de 90 graus. 90 graus. Aqui não. Aqui está inclinado aqui essa reta e essa reta. Essas duas retas aqui são paralelas, AD e BC, e CD e AB são paralelos também. Então, por isso que chama-se paralelogramo e não retângulo. Retângulo tem ângulos 90 graus. E por último, determine um par de retas paralelas. Já respondi, né? Então, nós temos AB e CD são paralelos, tá aqui, ou AD e BC são paralelos. Pode ser um ou outro. Acabou. Simples assim. Ok? E acabou. Beleza? Então, assim, na atividade que eu vou postar para vocês é só localização também de pontos. Bem simples. E aqueles que tiverem dúvidas, falam no grupo, certo? Só reforço que não tiro dúvidas fora do grupo. O grupo é para tirar dúvidas, mesmo que sejam dúvidas pequenas, certo? Às vezes as pessoas têm vergonha de falar das dúvidas pequenas, mas muitas vezes as pessoas que falam dessas dúvidas pequenas é porque têm coragem de falar e tiram as dúvidas daquelas outras pessoas que não têm coragem de perguntar. Então, perguntem no grupo qualquer dúvida que seja, certo? E aí, dependendo da situação, se tiver uma questão que não esteja dando ainda para entender, eu faço um vídeo em casa, aqui em casa no quadro, e explico melhorzinho para vocês e posto também lá no grupo, beleza? Não tenho vergonha de falar das dúvidas. Valeu? Então, no grupo a gente tira as dúvidas. Ok? Vamos lá. Tchau.